Os jovens teriam visões e os idosos voltariam a sonhar. E eu vejo essa promessa se cumprindo. O livro de Atos é muito claro, fala: nos últimos dias, os jovens terão visões e os idosos voltarão a sonhar. E eu posso ver essa promessa se cumprindo nas nossas vidas, na vida da Dona Inês. Ela sonhou e o sonho dela foi realizado. Sonhe também, meu irmão, sonhe também, minha irmã, que o seu sonho também vai ser realizado, assim como o dela e de muitas outras pessoas. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Você consegue ficar de pé aí no seu lugar? Vamos ver quem consegue. Vai ter gente que... Eu acredito que Dona Inês é a nossa matriarca aqui, então todos estão abaixo da idade da Dona Inês. Ela está aí de pé. Agora, quem tiver mais do que 90 anos está liberado, pode ficar sentado aí. Agora que você está de pé, queria desafiar você a sair do seu lugar, dessa cadeirinha que você escolheu aí para você nessa noite. Sai do seu lugar e dá um abraço, um beijo, um aperto de mão, um sorriso em 3 pessoas aí, vai. Vamos lá. Não vale quem está do lado só não, tem que sair do lugar mesmo. Quem está na direita vai na esquerda, quem está na esquerda vai na direita. 3 pessoas. Dá um sorriso, dá um abraço, dá boa noite. Tem algumas pessoas que estão nos visitando nessa noite, então os nossos discípulos fiquem atentos aí e recebam com bastante carinho, com bastante amor os nossos visitantes nessa noite. Eu creio que esses abraços aí já podem te curar, já podem resolver algumas coisas na sua vida nessa noite. Eu creio que esse sorriso que você recebeu, que você deu também, esse abraço que você deu e recebeu, já começa a resolver algumas coisas nessa noite. Se você já cumpriu sua meta, pode ir se sentando aí no seu lugar. Quem nos visita nessa noite, pode fazer um sinalzinho assim com a sua mão? Seja bem-vindo, meus irmãos, seja bem-vindo, irmãs. É um prazer receber vocês aqui nessa noite. Nosso compromisso é nos reunir aqui, nesse lugar, nesse culto de celebração, uma vez por semana. E nós nos reunimos aqui como Igreja do Senhor para servir, para adorar a Ele. E nós nos alegramos em poder nos unir a você para servir, para adorar, para celebrar ao Senhor. Que você seja bem-vindo nesse lugar. A comunidade de vida é uma família, e que você se sinta à vontade aqui nesse lugar com essa família. Muito obrigado pela sua presença. Você recebeu um folhetinho, a gente chama de cartilha. Todo mundo recebeu? Se você recebeu, levanta assim, faz um sinal. Que você que está nos visitando, amém. Aí nessa cartilha tem algumas informações falando sobre outros dias, outros momentos, outras programações. Tem algumas áreas que você pode se enquadrar, se encaixar, os jovens, as mulheres, os homens, os casais. Então, qualquer informação que você precisar, tem vários contatos aí que você pode fazer contato conosco. Nós estamos à disposição para te ajudar, para te acompanhar nessa caminhada. Mas que você fique bem à vontade nessa noite, nesse lugar. Obrigado, minha amada. Eu quero compartilhar, dividir uma palavra com vocês nessa noite. É algo que o Senhor escolheu nesse tempo, na reunião de oração hoje. A nossa intercessora, a irmã Maria Elisa, os mais íntimos como eu, pode chamar de irmã Preta, né? Ela falou lá uma realidade pra gente. Como sabiamente Salomão foi usado para dizer que há tempo para todas as coisas em Eclesiastes. E hoje ela estava falando, sonde qual é esse tempo, estude qual é esse tempo. E no dia 31 de dezembro, quando eu vim aqui ministrar a palavra no culto de celebração, no culto da virada, no culto de celebração da virada, eu falei sobre isso. Eu falei que existem tempos e que Deus tem dado um dom, uma unção aos profetas para interpretar esse tempo que nós temos vivido. E através disso, Deus tem liberado palavras, direções, para que possam nos guiar, nos nortear ao longo desse tempo que nós temos vivido. É muito importante a gente interpretar o tempo.
às vezes de forma involuntária, talvez nem com uma intuição profética, mas você faz isso todos os dias. De manhã cedo, quando você vai sair para trabalhar, você olha o tempo assim, ó. Se tiver fechado, meio chuvoso assim, a primeira coisa que você faz é procurar um guarda-chuva para você levar, porque senão você sabe que você vai ser pego no caminho. Ou então, as mulheres principalmente, né, olham lá, quer saber se está sol, se não está, como é que está, quantos passarinhos tem lá fora cantando, que vai depender da cor da roupa, né, da sandália que vai usar, do calçado, e uma série de coisas que influenciam diretamente nisso, né. Então, sem querer, a gente interpreta o tempo para saber como que vai ser a nossa postura, como vai ser a nossa caminhada naquele dia. E não é diferente nos anos, não é diferente nos meses, não é diferente nos tempos que nós temos vivido. Nós precisamos interpretar o tempo que nós temos vivido, que nós temos passado. E com isso a gente ter condutas adequadas àquele tempo que nós estamos vivendo. Essa semana mesmo minha esposa falou assim, gente, eu não sei o que é isso que está acontecendo nessa cidade. Eu falei, o que foi, amor? Não, choveu um pouquinho essa semana e já tem gente de bota, já tem gente de casaco de couro, um calor danado, já tem gente de casaco de couro, de bota. Se você usou, meu irmão, minha irmã, você está liberado, é seu, você está abençoado para usar, tá bom? Mas eu estou usando a análise crítica dela dessa semana, né? Então, talvez a pessoa fez uma interpretação equivocada, né? Tem gente que acha que chuva é sinal de frio, mas não é, né? Principalmente no verão, é possível chover, mas fica quente, fica calor, né? Então ainda não precisa usar uma bota, um casaco, mas às vezes está com uma saudade, gosta tanto daquela roupa, né? Está com saudade de usar, então resolve usar essa oportunidade para tirar do guarda-roupa. Então quando nós temos uma leitura equivocada, acontece isso. Você coloca uma roupa bem fresquinha e sai num dia de frio, ou então coloca uma roupa de frio e de repente no meio-dia está um sol danado e você está lá todo agasalhado com aquela roupa, né? Ou então está na rua sem guarda-chuva e chove, ou carrega o guarda-chuva e não cai uma gota do céu. Isso é quando você não vai para a escola, como eu antigamente ia para a escola, estava chovendo, levava o guarda-chuva. Aí deixava lá no cantinho, daqui a pouco ia embora, não estava chovendo mais, o que acontecia com o guarda-chuva? Ficava lá. Aí chegava em casa, o que o pai e a mãe faziam? Descascava, né? Cadê o guarda-chuva? Levou para a escola, não trouxe de volta. E dúzias de guarda-chuva ao longo do ano letivo ficavam na escola, né? E eu tinha uma vergonha danada de levar aquele negócio para a escola, né? Aquilo, quem tinha vergonha também? Principalmente os meninos aí, os homens, não é verdade? Pelo amor de Deus, levar aquilo para a escola, mas a mãe mandava levar, tinha que levar. Aí acabava esquecendo lá. Mas eu estou falando isso, querido, porque a gente precisa interpretar o tempo que nós temos vivido. E a gente sabe, nós falamos aqui na primeira canção, a gente sabe que o Brasil tem passado por um momento crítico, um momento especial. A nossa nação tem passado por um tempo de crise, sim, um tempo de indecisões, incertezas ao longo da questão econômica do país, da questão política, uma série de outras coisas. Mas eu vejo Deus trabalhando em todas essas coisas. Isso aconteceu com Israel, por exemplo, e com todas as outras nações que Deus ama tanto e tem tanto carinho, e entrou com intervenção, providência nesses lugares. Nós temos vivido um tempo em que Deus tem trabalhado ao nosso favor, e que Deus tem tirado do trono, do governo, da autoridade desse país, dessa nação, aquilo que não pertence a Ele. Eu não estou falando a nível de pessoas, não, mas eu estou falando daquilo que os nossos olhos não vê. Eu estou falando a nível de principados, a nível de potestades. Eu estou falando a nível de influências que muitas das vezes a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, mas que regem um governo sobre a gente, sobre a nossa nação e automaticamente sobre as nossas vidas também. Mas nós temos passado por esse tempo e é claro que o processo não é fácil. Se você olhar o processo de cada coisa, não é fácil. O processo de fazer um almoço, por exemplo, não é fácil, né? Quem disser que é fácil, é só ir lá e fazer todos os dias, né? Então, não é fácil, você precisa preparar tantas coisas, precisa enfrentar um fogão, calor, e tantas coisas precisam ser feitas. Mas o resultado é legal, quando está tudo pronto, a mesa está lá posta, você pode sentar, comer, se deliciar, saborear, é bom. Então o processo muitas das vezes não é legal, mas o resultado na maioria é bom. Então o que eu quero dizer para você é que o processo que nós temos passado tem sido um pouco conturbado, mas eu creio nos resultados que virão através desse processo. Então entenda esse tempo que nós temos vivido e se prepare, se organize, se adapte a esse tempo. Não faça como as pessoas fizeram nessa semana.
sair de bota, de casaco de couro em meio ao verão, a um calor, está entendendo? Não ande destoado do tempo que você está vivendo, mas entenda o tempo que a nossa nação está vivendo, a realidade que nós estamos expostos, e se adapte a essa realidade, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar, o favor de Deus vai alcançar você, Deus vai ser favorável a você, a sua família, ao seu trabalho, o favor de Deus vai te alcançar, e Ele vai te abençoar, vai te livrar, vai te fazer prosperar, e você vai poder atravessar esse tempo e chegar lá na frente, celebrar o Senhor. Eu creio que muitos vão colher com sorriso, com alegria, mas a palavra do Senhor diz que para que se colha com sorriso, com alegria, com júbilo, é necessário plantar, semear com lágrimas. E esse é um tempo que nós precisamos plantar, semear com lágrimas. Mas existe uma promessa que nós vamos colher com alegria, com júbilo. E eu estou debaixo dessa promessa e você também está debaixo dessa promessa. Amém? Nós somos hoje mais de 7 bilhões e 170 milhões de pessoas no mundo. Essa é a última contagem que foi feita no final do ano passado. Mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. E nessa contagem não existe ninguém repetido. Igual vira e mexe eu vou fazer coleção de figurinha com Radassa, mas eu não dou conta. Porque a gente começa a comprar daqui a pouco, começa a vir repetido, e não vem, você às vezes precisa de 30 figurinhas, e você compra 100 e só vem repetido, não vem aquelas 30. Parece que eles prendem exatamente para você ficar comprando e não conseguir. Mas não é assim com o ser humano. Em 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas, não existe um igual ao outro, não existe figurinha repetida. Por mais que sejam irmãos gêmeos, da mesma placenta, por exemplo, sejam parecidos fisicamente, mas com certeza, a sua alma, o seu espírito, com certeza as suas escolhas, o gosto, com certeza muitas coisas são bem diferentes, são bem peculiares para cada um. E o ser humano é assim, cada um tem a sua particularidade. Mais de 7 bilhões de pessoas, mas nós somos diferentes uns dos outros. Mas mesmo nessa quantidade de pessoas, mais de 7 bilhões, hoje nós podemos dividir essa quantidade de pessoas em 3 grupos. Ninguém é igual, mas a gente começa a parecer, a coincidir em muitas coisas. E a gente pode fazer uma seleção, uma pesquisa e dividir hoje mais de 7 bilhões de pessoas em 3 grupos. E eu acho que você pode concordar comigo. Existem pessoas que não fazem nem o que se espera delas. Alguém conhece gente assim? Talvez vai ficar com vergonha de levantar a mão. Uma pessoa que não faz nem o que você espera que ela faça. Nem o que é responsabilidade dela, o que é obrigação dela, ela não faz. Só eu que conheço gente assim ou tem mais alguém que conhece? Ah, tem gente que está com vergonha, mas conhece. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Existe um segundo grupo, são pessoas que fazem apenas o que se espera delas. Pessoas que você dá uma missão ou que tem uma responsabilidade, um compromisso, e ela vai lá e cumpre exatamente o que se espera dela, nada mais e nada menos. E tem um terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas que fazem além do que se espera delas. E eu não sei a qual desses 3 grupos você pode começar a se familiarizar, a se identificar hoje. Mas eu queria que você repetisse comigo e você entendesse a diferença desses 3 grupos. Primeiro grupo, pessoas que não fazem nem o que se espera delas. Pode repetir comigo? Pessoas que não fazem nem o que se espera delas. Esse é o primeiro grupo. E eu espero, eu oro para que você não esteja nesse primeiro grupo. Mas se estiver, meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que hoje você vai ser liberto desse cativeiro. Deus vai te mudar, vai te transformar, vai te tirar desse grupo em nome de Jesus. Existe um segundo grupo, que são aqueles que fazem apenas o que se espera delas. Vamos lá? Existem pessoas que fazem apenas o que se espera delas. Pastor, acho que eu vou mudar a liturgia de novo. Eu acho que eu vou colocar o horário lá do intervalo do lanche, lá para o pessoal lanchar. Vai ter cantina hoje da Rede Kids. Eu acho que eu vou liberar o pessoal para lanchar, para depois voltar para o culto, porque eu acho que está com fome. Está todo mundo falando bem fraquinho, eu acho que deve ser fome. Mas no terceiro agora a gente vai mais forte. Então o segundo grupo são as pessoas que fazem somente, apenas, fala assim, apenas. Isso aí, o que é de responsabilidade delas. E um terceiro grupo
que é o nosso alvo, que é o nosso foco, é o objetivo nas nossas vidas nesse tempo que nós temos vivido. O ano da excelência, esse é o tempo que o Senhor nos mostrou, que esse é o tempo da excelência, o ano da excelência. E nesse tempo, o nosso alvo, o nosso foco, a meta que eu e você precisamos ter, é esse terceiro grupo aqui. Um grupo de pessoas que fazem além do que se espera delas. Você pode repetir, existem pessoas que fazem além do que se espera delas. Amém. O primeiro grupo de pessoas são pessoas consideradas, e não é por mim, a própria palavra as classifica assim. São pessoas que são consideradas tolas, pessoas tolas, que têm resultados péssimos, porque não fazem nem o que está debaixo da sua responsabilidade. Aquilo que se espera, aquilo que está ligado a ela, aquilo que é de responsabilidade, aquilo que é de dever daquela pessoa cumprir, ela não tem coragem de fazer nem isso. E são pessoas tolas, são pessoas que têm péssimos resultados na sua vida, e são pessoas que não rompem, não alcançam, não prosperam, não são felizes, não são bem-sucedidas, mas como se não bastasse, quer destruir também as pessoas que estão ao seu lado, à sua volta. O segundo grupo, que são aquelas que fazem apenas o que se pede, o que se espera dela, é classificado, não só pela palavra, pelo dicionário também, como pessoas medianas, pessoas normais, pessoas medíocres. Talvez você fale assim, poxa, medíocre é muito forte. Não sei se você confunde medíocre com cretino. Medíocre não é um xingamento, você não está xingando a pessoa. Medíocre você está dizendo que ela é mediana, que ela é normal, que ela faz aquilo que está na responsabilidade dela e ponto final, nada mais do que isso. Mas ela tem resultados médios e normais também na sua vida, não consegue alcançar coisas além do que se espera. E existe um terceiro grupo de pessoas que faz além do que se espera de cada uma delas. Essas são as pessoas excelentes. E pessoas excelentes alcançam também resultados excelentes na sua vida. Hoje eu não sei qual o nível que você se encontra, qual o degrau, qual o patamar, mas eu tenho ouvido um clamor, eu tenho ouvido a um chamado que o Senhor tem nos feito desde o dia 31 de dezembro de 2015, nos chamando para viver o tempo da excelência. E nessa noite eu insisto nisso, nessa noite eu volto a falar sobre isso, o Espírito Santo fala isso com você nessa noite. Não sei se você está no nível daqueles que não fazem o que se espera, ou que faz apenas o que se espera, mas o Senhor quer te levar nesse ano de 2016 a um nível que você seja uma pessoa excelente, que você faça bem feito, seja lá o que você faça bem feito. E que você seja uma pessoa que seja considerada aquela pessoa que faz além do que se espera dela. E automaticamente consegue resultados excelentes na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 10. Quero dividir uma história, é uma parábola que é conhecida, que é bem popular. Talvez você conheça essa passagem, essa parábola. Talvez você já tenha ouvido algumas pregações sobre ela. E nessa noite eu quero usar aquilo que o Espírito Santo me deu, me mostrou, e eu quero dividir e compartilhar com você. Livro de Lucas, capítulo 10, lá no versículo 25. Todos acharam? Amém? Você que nos visita, se estiver sem Bíblia, alguém que está ao seu lado vai compartilhar com você. Ou se tiver dificuldade de abrir, com certeza vai receber ajuda também. Lucas capítulo 10, versículo 25. O tema dessa parábola, dessa passagem, é o bom samaritano. E diz assim, ó: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse a Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como interpretas a lei? Você é intérprete, você é estudioso da lei. E como que você interpreta? O que está escrito? E a isso ele respondeu a Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse para ele, respondeu certo, respondeu corretamente: Faze isso
e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo, presta atenção que aqui começa a parábola do bom samaritano. Certo homem descia da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó, e veio cair nas mãos dos salteadores, dos bandidos, dos ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, e retiraram-se, deixando semi-morto, quase morto. Casualmente descia também de Jerusalém para Jericó um sacerdote, nesse mesmo caminho, por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, passou longe. De semelhante modo, um levita descia também por aquele lugar, e vendo também, passou de longe. Mas certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, ajudou, curando os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao dono da hospedaria, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando eu voltar por esse caminho. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse a ele: vai e procede você de igual modo. Vai e procede da mesma forma como o bom samaritano fez. Nós estamos aqui diante de uma passagem, uma parábola conhecida, e você talvez já tenha ouvido algumas explicações, mas nessa noite o Senhor quer nos mostrar a diferença entre esses 3 níveis. Tem uma imagem aqui atrás que exemplifica um pouco isso para a gente. Nós temos um gráfico aqui, e nesse gráfico nós temos uma linha aqui que é a linha média, que é a linha intermediária desse gráfico. E o que está abaixo dessa linha, desse gráfico, todos os resultados que estão abaixo da linha desse gráfico, estão ligados aos resultados dos tolos, aqueles que não fazem nem o que se espera deles. E a linha média desse gráfico, que é a linha medíocre, está ligada às pessoas medíocres, que fazem somente, apenas, o que se espera delas. E nós temos a linha que está acima da linha média, que é a linha da excelência, que são as pessoas que fazem além do que se espera delas. Além do que a sociedade, além do que a família, além do que o trabalho, além do que o próprio Deus espera daquela pessoa. E nós estamos diante dessa história hoje, vamos olhar com essa ótica, com esses olhos. Jesus, no início aqui da história, Jesus conversa com um intérprete da lei, em outra versão, talvez na sua versão esteja chamando de doutor da lei. Quem era essa pessoa? Era uma pessoa que estudava muito, estudava a lei, estudava a Torá, e tinha propriedade para falar das escrituras, da lei, da Torá. E hoje nós podemos comparar a um teólogo, uma pessoa que detém de um grande conhecimento teórico. E esse homem tinha um grande conhecimento teórico das escrituras, da lei, da Torá, e dominava. No entanto, que Jesus perguntou para ele: o que a lei fala? Você é intérprete da lei, você é doutor da lei. E o que a lei fala que você precisa fazer para ser salvo? E ele respondeu: amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a mim mesmo. E Jesus respondeu: está certo, é só isso. E não satisfeito, ele continuou: mas quem é meu próximo? Talvez você possa entender que essa é uma dúvida, talvez essa seja uma dúvida sua hoje. Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que você tem que fazer o bem? Mas Jesus, ele sondava os corações, e ele sabia que não era uma dúvida daquele homem, porque era um homem dominado pela ciência, dominado pela razão, e não era uma dúvida dele. Mas ele estava tentando se justificar, ele estava tentando prender Jesus em meio a algumas perguntas e colocar Jesus em prova. E naquele momento Jesus traz essa história, essa parábola para aquele homem, para que ele entendesse. E Jesus fala de um caminho que ele conhecia com propriedade, um caminho que ele andava muitas vezes, de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó. Era um caminho que ele costumava fazer, que inclusive foi
a última viagem, a última estrada que ele passou antes da crucificação. Ele fez o caminho inverso aqui o homem saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Antes da sua crucificação, Jesus sai de Jericó, faz aquele trajeto, aquele caminho e chega até Jerusalém, onde foi crucificado, onde foi sacrificado por mim e por você. Então Jesus falava de um lugar que ele conhecia, uma estrada sinuosa, uma estrada íngreme e muito perigosa também. Ela era famosa pelo perigo. E hoje a gente pode comparar aqui em Macaé com essa estrada da linha azul, que é um lugar que ninguém pode passar à noite sozinho. Lá no Rio, a linha vermelha, a linha amarela, e são lugares que são perigosos, que são potencialmente perigosos, que você pode passar e não acontecer nada, mas tem muitas pessoas que têm experiência de viver aquele momento de assalto, de tragédia, de pesadelo em meio àquele caminho. E ali ele estava falando de uma história, falando de um momento que ele conhecia. Era um trajeto que ele fazia, e não só ele, mas como aquele lugar era conhecido, tanto em Jerusalém quanto em Jericó. Não tinha policiamento, porque ficava um empurrando a responsabilidade para o outro. A cidade de Jerusalém falava que era a responsabilidade de Jericó, e Jericó falava que era de Jerusalém. Então, ficava como acontece aqui, né? As estradas não são asfaltadas, não tem policiamento, e a população que sofre com a represária do mal que acontece naquele trajeto. Você pode ver algumas estradas assim, entre Macaé e Rio das Ostras, por exemplo. Porque a gente faz algumas perguntas, por que não duplica essas estradas? Por que não tampam esses buracos? Por que não oferece uma segurança melhor? É porque fica o governo de uma cidade e de outra dizendo que a responsabilidade não é deles. É mais fácil para eles se isentarem da responsabilidade do que cumprir com a sua obrigação, com a sua responsabilidade. E quando Jesus fala que ele desceu, essa expressão, existe ali uma diferença de altitude daquela cidade. É uma estrada sinuosa, cheia de curvas e íngreme também por causa da diferença de altitude. Jericó é considerada hoje a cidade mais baixa habitada no planeta Terra. Ela fica alguma coisa em torno de 250 metros abaixo do nível do mar. Enquanto Jerusalém fica alguma coisa em torno de 800 metros acima do mar. Então você somando alguma coisa em torno de 1.000 metros. É uma distância de 24 quilômetros entre Jerusalém e Jericó. Se você pegar 24 quilômetros, é Macaé e Rio das Ostras mais ou menos, e colocar 1.000 metros de descida ou de subida, você vai ver o quanto essa estrada vai se tornar íngreme e sinuosa. E por causa da dificuldade dessa estrada, pessoas não passavam por lá, não tinha segurança, não tinha muitos recursos. Então se tornava um lugar muito, muito perigoso. Então Jesus pega aquela história, aquele cotidiano, que as pessoas sabiam que aquela estrada era perigosa, e traz essa história que na verdade não é uma invenção. Isso aí aconteceu, esses assaltos aconteceram com muitas pessoas, foram mortas naquela estrada, por exemplo. Então Jesus pega aquela história e traz um contexto para aquele homem entender aquela realidade, a pergunta que ele havia feito para Jesus. E nessa estrada, como de costume, esse homem que Jesus conta aqui, ele foi assaltado, e como se não bastasse ser assaltado, ele ainda foi espancado, levaram tudo dele, e ele foi espancado, e ele foi deixado lá semi-morto. Talvez podemos traduzir hoje e dizer que ele ficou em coma naquela estrada. Essa foi a crueldade. E se tem alguma coisa que parece incomum com esse tempo que nós temos vivido, é a crueldade desses delinquentes, né? Hoje em dia também tem acontecido isso na nossa sociedade. Temos visto isso em Macaé, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo de uma forma geral. As pessoas, o amor uma pelas outras tem se esfriado, tem acabado, e a cada dia elas fazem coisas piores por coisas mais baratas, menores ainda. Há poucos dias nós vimos um senhor aqui em Macaé, empresário, uma pessoa de bem, ser assassinada, na verdade duas, né? 2 pessoas serem assassinadas. Um estava pescando e de repente roubaram ele, assassinaram ele. E o outro também no centro da cidade, há poucos dias também um senhor foi assaltado por causa de um relógio. Dizem que queria levar o relógio dele, foi assaltado e não bastasse, atiraram e tiraram a vida desse senhor. Então nós vimos uma particularidade não só com a nossa cidade, mas com a realidade dessa geração, que isso tem acontecido. Só o Senhor mesmo para nos guardar, nos livrar de tanta crueldade que nós temos sido expostos nesse mundo maluco, né?
mas existe uma realidade. Eu quero até já desafiar você, convidar a estar aqui no culto da Páscoa, no final desse mês, dia 27, se eu não me engano, e trazer uma pessoa também. Nós queremos liberar nesse dia uma realidade sobre a sua vida. Mesmo que o mundo esteja em crise, mesmo que hajam pragas lá fora, praga nenhuma chegará sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua tenda. É uma promessa do Senhor que está sobre as nossas vidas, e a misericórdia do Senhor, o sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas, vai nos livrar, tem nos livrado e vai continuar nos livrando desses anjos da morte que têm passado lá por fora. E eu quero aproveitar esse momento para abrir uma aspas aqui e fazer o uso do direito da palavra, da resposta. As nossas mensagens são gravadas, você que nos visita, as nossas mensagens são gravadas, são disponibilizadas publicamente lá no YouTube na semana seguinte, então você vai poder assistir essa mensagem. E eu quero aproveitar que essa mensagem é gravada e usar o direito de resposta. Nessa semana, uma autoridade aqui de Macaé falou que ele deu uma entrevista e foi perguntado para ele, um coronel da Polícia Militar em Macaé, e foi perguntado para ele por que dobrou o assalto a pessoas, a pedestres em Macaé, com relação ao mesmo período do ano passado, de 2015. E por que em 2016 esse índice está o dobro? E ele respondeu que o problema disso é a crise, que tem muita gente desempregada. Então, com isso, as pessoas foram para a rua e estão assaltando. Seu coronel, eu quero dar uma resposta para o senhor, e em nome da nossa sociedade, eu quero dizer o seguinte: eu falo isso com propriedade, porque eu também sou autoridade nessa cidade. Eu sou profeta do Senhor nessa cidade. Eu falo isso com propriedade porque eu sou nascido e criado em Macaé. E eu não sei de onde ele veio, onde ele foi coronel em outros lugares, mas aqui em Macaé, trabalhador é trabalhador. Trabalhador não é confundido com bandido, não, que quando está desempregado vai para a rua assaltar, não. Aqui, trabalhador é trabalhador, honesto, homem de bem, chefe de família. Então, muitas das vezes é usada uma desculpa medíocre nas suas próprias falhas. Então, nós precisamos melhorar o policiamento, a segurança da nossa cidade. Essa é a questão. Mas que trabalhador tem ido para a rua assaltar, isso é mentira. E como profeta eu desminto isso, como autoridade eu desminto, e como macaense genuíno eu desminto isso também. Eu falo isso porque essa mensagem vai se tornar pública e a gente tem o direito de resposta também. Mas voltando ao nosso conceito aqui. Nessa estrada, esse homem foi assaltado. Bandidos pegaram tudo que era dele e espancou ele. E por ali, 3 pessoas passaram. Foi usado o exemplo aqui, Jesus falou, um sacerdote passou por esse homem, um levita passou por esse homem e um samaritano. Quem era o sacerdote? Podemos traduzir hoje como um pastor, por exemplo. Era um homem que era um líder religioso de uma sinagoga e cuidava de uma sinagoga, de um templo. Então esse sacerdote passou por esse homem e passou longe, não prestou solidariedade a esse homem. Passou um levita também. Quem é um levita? Era uma pessoa que trabalhava no mesmo templo, na mesma sinagoga. Era uma pessoa que trabalhava no louvor, trabalhava na diaconia, era um líder, trabalhava na intercessão, pessoas que estavam envolvidas no serviço daquele lugar. E passou ali naquele lugar também e não prestou o devido socorro àquele homem. Mas um samaritano, quem era o samaritano? O samaritano ele é descendente do judeu, mas ele mudou um pouquinho, ele divergiu um pouquinho de ideologia com o judeu tradicional. E o que aconteceu? Foi criado um outro grupo que vivia particularmente na Samaria e através dos seus princípios, valores, ideologias, se criou esse grupo de samaritano. E o judeu vê o samaritano como um desviado hoje, uma pessoa que conheceu a verdade, mas se desviou da palavra, se desviou da verdade. Então era como se fosse uma pessoa desviada hoje do evangelho. Então passa um sacerdote conhecedor da palavra e não presta ajuda ao homem. Passa também um levita e não presta ajuda ao homem. E de repente passa um samaritano, que era desprezado pelo judeu. Um samaritano que era considerado desviado, estava à parte da sociedade. E é exatamente esse samaritano que presta ajuda, socorro àquele homem. E nós estamos diante de uma história onde nós vimos 3 comportamentos diferentes. Podemos ver o primeiro comportamento, que foi o do sacerdote e o do levita. Tiveram uma atitude tola. O que faz um homem, uma mulher tola e tola, não é algumas coisas que às vezes nós pensamos, como ela se veste e tal, mas os nossos comportamentos nos classificam como pessoas tolas. A Bíblia diz assim, a mulher sábia, ela edifica, ela constrói a sua casa, mas a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. A Bíblia está dizendo que as atitudes, a conduta da pessoa, a classifica se ela é uma pessoa sábia ou uma pessoa tola.
Então as atitudes desse sacerdote, desse levita, que passaram por esse homem sem prestar socorro, classificam eles como tolos, porque eram pessoas conhecedoras da palavra, conhecedoras da lei, e aqui como o próprio intérprete da lei que conhecia amar a Deus e amar ao próximo. O sacerdote e o levita também conheciam essa mesma lei. Porém, ignoraram a lei de amar a Deus, ignoraram a lei de amar ao próximo e passaram por aquele homem sem prestar nenhuma ajuda, sem prestar nenhum socorro. Infelizmente tiveram uma atitude tola. Infelizmente foram pessoas tolas que ficaram abaixo da média, ficaram abaixo da expectativa. Não fizeram nem o que era esperado deles. De um sacerdote, de um levita, era esperado que pelo menos prestassem assistência, prestassem socorro àquele homem que sofreu aquele acidente. Mas nem isso fizeram. E hoje, meu irmão e minha irmã, nós somos pegos na própria sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas atribuições. Nós somos pegos muitas das vezes com atitudes, com condutas que podem nos classificar como pessoas tolas. Pessoas que se comportam de uma forma aquém, abaixo daquilo que é esperado de mim e de você. Nós precisamos entender que existe uma responsabilidade sobre a gente. Nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos a Cristo. E Cristo pregou esse amor. E quando nós nos colocamos como esses embaixadores e nos comportamos como tolos, nós estamos defamando o nome daquele que nos enviou e nos confiou a missão de ser embaixador dele. O que eu quero dizer para você é o seguinte: as pessoas olham para mim e para você. O fato de ser cristão, o fato de vir em uma igreja, o fato de congregar, o fato de ter escolhido isso para a sua vida, entregar a sua vida a Jesus que venceu a cruz do Calvário, isso classifica você, isso já começa a aumentar a responsabilidade, a sua responsabilidade. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, falar: eu é crente, hein? Ah lá, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, ou deixou de fazer e é crente, ainda diz que é crente. Porque existe uma responsabilidade. O mundo espera, a sociedade espera, e o próprio Deus também espera algumas coisas de nós. Então a questão é que nós não podemos ter esses comportamentos. Quando nós sondamos a nós mesmos, nós podemos nos pegar no nosso trabalho, aqui na nossa sociedade, lá na nossa rua. Nós podemos nos pegar no nosso lugar reservado, privado, no nosso computador, no celular, por exemplo. Nós podemos nos pegar em uma ligação telefônica, nós podemos nos pegar em lugares públicos ou reservados, mas podemos nos pegar em situações que temos atitudes tolas e nos consideramos como esse sacerdote e esse levita, que não faz nem o que se espera deles. Porque o que está sendo esperado de você, de repente como um pai, como uma mãe, como um marido, como uma esposa, de repente como um líder, como um trabalhador, ou somente como um cidadão, talvez tenha sido esperado alguma coisa de você, e com as suas atitudes você tem respondido abaixo, aquém daquilo que tem sido esperado de você. Mas hoje existe um chamado, uma convocação para você e para mim, que a gente desperte e saia dessa realidade, fuja dessa realidade. Nós precisamos ser pais e mães que cumpram com a sua obrigação. Precisamos ser maridos e esposas, filhos, profissionais, um cristão, um cidadão de verdade, que cumpra com a sua responsabilidade, mas que vai além da sua responsabilidade. Domingo que vem está programado, desde o ano passado, uma manifestação nacional, dia 13, vem para a rua, né? 13 de março vem para a rua. Eu não sei qual é a sua opinião com relação a isso. Se você quer ir para... Eu particularmente não vou para a manifestação. Não concordo com o que está acontecendo. Quero mudança no nosso país, mas eu particularmente não vou para a manifestação porque existem muitos interesses intrínsecos por trás dessa manifestação que muitas das vezes usa o povo, o trabalhador lá na rua. Acontecem problemas, confusões, brigas, tiroteio e muitas das vezes estamos expostos a essa realidade. Mas precisamos nos posicionar, precisamos manifestar sim. Mas quando olhamos para Davi, quando olhamos para Daniel, quando olhamos para José, nós não vimos eles com um comportamento só desse, pintando a cara e indo para a rua. Vemos Davi, José, nós vimos tantos homens e mulheres de Deus tendo condutas excelentes, sendo pessoas excelentes, que faziam além daquilo que era esperado. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: se você for um cidadão excelente, se você for uma pessoa que se destaque, se distingua nessa
cidade, nesse estado, nesse país, na nossa geração, esse já vai ser um grande protesto. Se você fizer a diferença no seu trabalho, se você fizer a diferença lá na sociedade, se você fizer a diferença na sua família, na sua faculdade, na sua escola, já é o suficiente, você já está protestando contra esse tempo que nós temos vivido. Então nós precisamos, além de pessoas que fazem barulho na rua, nós precisamos, além de pessoas que fazem batuque, pintam a sua cara, mas na segunda-feira voltam a ter condutas tolas, voltam a ter condutas abaixo do que está sendo esperado por elas. Mas nós precisamos ter um espírito excelente em nós, e sermos pessoas que sigam a verdade, que trabalhem na verdade, e que possam ir além daquilo que tem sido esperado por eles e por elas. E hoje o convite é que você seja essa pessoa. Desperte, saia da região da tolice. Seja uma pessoa que não invente desculpas, que não fique trazendo meras desculpas para se beneficiar, ou às vezes se encostar, se esconder e não cumprir aquilo que está dentro da sua responsabilidade. Existe um segundo grupo de pessoas que nós falamos, que são aquelas que são medianas, que são normais, que são medíocres, que faz somente o que se espera delas. E diante daquilo que se espera de nós, quando agimos como deveríamos, somos apenas medianos, normais, comuns, em outras palavras, medíocres. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha aí no livro de Lucas, só andar um pouquinho adiante, capítulo 17. Uma outra parábola em que Jesus classifica essa conduta mediana. Lucas 17, versículo 7, diz assim, ó: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, ele dirá quando ele voltar do campo, vem e te põe à mesa, e que antes não diga para ele, primeiro você coloque a ceia, cinja-te e sirva-me, enquanto eu como e bebo, e depois você pode comer e beber. Porventura terás de agradecer ao servo que fez o que havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito o quanto foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Aqui é uma classificação do próprio Jesus para esse grupo de pessoas que faz apenas o que se deve fazer. São pessoas que estão dentro da linha do normal, da linha do natural. E são pessoas que não vão alcançar resultados sobrenaturais, resultados surpreendentes na sua vida, porque as sementes têm sido sementes normais, e os resultados vão ser no máximo resultados normais em todas as áreas da sua vida. São pessoas que cumprem a sua obrigação, cumprem com sua responsabilidade, como um pai, como uma mãe, um marido, uma esposa, como um filho, um profissional, como um cristão, como um cidadão, porém faz somente o que é da sua responsabilidade. Se alguém precisa de alguma coisa a mais, não pode contar com aquela pessoa. E o próprio Jesus fala, aqueles que fizeram apenas o que deveria fazer, pode se classificar, se considerar como um servo inútil, porque fez o que era somente da sua responsabilidade. E hoje existe também um chamado para mim e para você. Existe um tempo que o Senhor nos abre, um portal, uma oportunidade nas nossas vidas, que chama o tempo da excelência. E nesse tempo o Senhor quer nos resgatar da linha da tolice, o Senhor quer nos resgatar da mediocridade, e o Senhor quer nos levar a um nível de excelência em todas as áreas da nossa vida. Você pode e vai ser um pai de excelência, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, um profissional, um cristão, um cidadão de excelência em nome de Jesus, fazendo a diferença onde você está, cumprindo com as suas responsabilidades, mas além disso, fazendo além do que as pessoas esperam de você. Vivendo um tempo onde você vai surpreender. Os excelentes surpreendem. Um marido excelente surpreende a sua esposa. Um filho excelente surpreende o seu pai. Um profissional excelente surpreende o seu patrão, o seu líder. Pessoas excelentes, cidadãos excelentes surpreendem a sociedade. Quando você acha um dinheiro e entrega aquela pessoa, quando você encontra um celular e entrega a pessoa, você está fazendo a sua obrigação como cidadão. Mas nesse mundo aí as pessoas se assustam e falam assim, poxa, você me entregou o dinheiro, o celular? Sim, entreguei. Poxa, você é uma excelente pessoa. Não, eu estou fazendo só a minha obrigação. E quando fizermos a nossa obrigação, vamos mudar a nossa realidade, vamos mudar a nossa geração e vamos deixar um legado diferente para a geração futura.
Então é aceito, amém, por essa manifestação. Vão para a rua, vão fazer barulho. Mais do que isso, seja uma pessoa excelente. Cumpra com a sua responsabilidade e vá além dela, surpreenda onde você estiver e seja uma pessoa excelente e colha frutos, colha resultados excelentes na sua vida também. Nessa noite Deus chama você para romper uma barreira, a romper a barreira da obrigação na sua vida. Para de fazer as coisas por obrigação, para de ser um pai por obrigação, uma mãe de obrigação. Um marido só porque você colocou uma aliança no dedo, uma esposa só porque você assumiu um compromisso no altar. Para de ser um filho por obrigação só porque você nasceu nessa família. Para de ser um profissional por obrigação só porque você está com a carteira assinada nesse lugar e você tem um vínculo, tem uma dívida porque esse lugar paga o seu salário. Para de ser um cristão só por obrigação, agora que você levantou a mão, vir no culto toda semana e cumprir as suas responsabilidades. Para de ser um cidadão por obrigação. Para de pagar os seus impostos reclamando. Para de cumprir com aquilo que está designado a você de forma obrigatória. O convite hoje é que você surpreenda e seja além do que se esperam de você. E você vai ser surpreendido também pelo Senhor, porque você vai colher resultados excelentes e surpreendentes na sua vida. Foi assim com José, meu irmão e minha irmã. Foi assim com Davi. Foi assim com Daniel e com muitos outros. E eu tenho certeza que será assim comigo e com você também. Eu tenho colhido já, agora nós estamos no início do mês de março, e já tenho colhido resultados excelentes na minha vida, porque no início desse ano eu escolhi viver esse tempo que Deus abriu na minha vida, o tempo da excelência. E para a gente completar, a terceira atitude é uma atitude excelente. Eu falei aqui que pessoas excelentes surpreendam. E eu quero que você grave essa palavra na sua mente. Talvez você não vai lembrar de muita coisa hoje ao longo da noite que você foi embora essa semana, mas pode assistir lá no YouTube, revisar. As nossas células, vamos falar sobre esse mesmo assunto na quinta-feira. Mas se você puder lembrar de uma palavra só nessa noite, a palavra que eu peço que você se lembre é surpreenda. No ano da excelência é o ano de surpreender. É o ano de ter um diferencial. E eu creio também que vai ser o ano que você vai ser surpreendido. Nós precisamos fazer além do que esperam de nós. Como o samaritano foi excelente, se compadeceu daquele homem, tratou o ferimento dele, levou ele para a hospedaria no seu próprio animal, no seu próprio cavalo, cuidou daquele homem, passou uma noite com ele, dormiu, no outro dia pagou a hospedaria e falou, cuida dele, continua cuidando. E outra, se passar disso o custo, quando eu voltar por essa estrada, eu pago o que precisar pagar. Então aquele homem, ele foi além da sua responsabilidade. Talvez se o sacerdote, se o levita tivesse feito alguma coisa, sabe o que ele ia fazer? Talvez ia lá, ia só levantar o homem, colocar ele de pé, botar ele sentado e iria embora. Mas aquele samaritano fez além, você está entendendo? Ajudou a curar a ferida dele naquela hora, limpou a ferida dele, porque estava cheio de areia, de poeira, então derramou ali um óleo, um vinho para limpar a ferida, colocou ele no seu animal, levou para uma hospedaria, passou a noite com ele e deixou tudo pago e falou, se tivesse mais algum custo, ele pagaria quando voltasse. Esse é um comportamento excelente. Esse está longe de ser um comportamento tolo e medíocre, é um comportamento excelente, fazendo além do que se espera. E era um samaritano, aqueles que eles consideravam desviado, mas foi um homem que teve amor, que teve compaixão. A convocação para você hoje é ser, além de um pai normal, além de uma mãe, de uma esposa, de um marido, de um filho, de um profissional, de um cristão e de um cidadão normal, medíocre ou tolo. É ser uma pessoa de excelência e viver resultados excelentes na sua vida. Eu citei aqui nomes de pessoas que foram excelentes e viveram resultados excelentes na sua vida. E a convocação para você hoje é essa. Conhece aquele jogador que no finalzinho do jogo, o seu time está perdendo, mas no finalzinho do jogo ele faz um gol, ou daqui a pouco faz outro gol, 2 gols, e ele vira a partida, aquele jogador decisivo? Então, meu irmão e minha irmã, a convocação é para que você seja essa pessoa na sua família, para que você seja essa pessoa lá no seu trabalho, para que você seja essa pessoa na sociedade. Você está entendendo? Nós estamos diante de um processo, de uma partida que a gente entende que o Brasil está perdendo, o dólar subindo, a economia do Brasil a cada dia afundando, a política afundando, as coisas indo de mal a pior, e pessoas estão dizendo assim, e eu não vejo nem quando vai melhorar, perspectivas disso melhorar.
Mas a questão é que o Brasil está precisando de jogadores que cheguem no finalzinho para definir a partida, que façam gols a favor, você está entendendo? Não é de pessoas que vão para uma manifestação, mas que no outro dia dão dinheiro para o policial para liberar o seu carro, que no outro dia roubam a coisa do próximo, vão no supermercado e põem a coisa sem pagar. O Brasil não está precisando de pessoas desse tipo, não. Mas está precisando de pessoas que surpreendam, que chegam no finalzinho da partida e façam um gol a favor, façam um gol contando com o seu time, contando para o seu time. E de uma pessoa que de repente ninguém esperava que ela faria gol. Eu preguei uma mensagem um tempo atrás aqui que diz que nós somos pessoas improváveis, em lugares improváveis. Mas o Senhor vai nos usar para realizar obras improváveis também, e que ficarão conhecidas na sua casa, na sua cidade, na sua nação, no seu trabalho. Seremos pessoas improváveis sim, mas realizaremos obras improváveis também. E é debaixo dessa palavra, dessa mensagem que eu quero orar com você. E eu quero pedir para você guardar essa palavra, surpreender. O ano da excelência é ano de surpreender. E você vai ser aquele jogador que vai surpreender, que ninguém de repente espera muita coisa de você não, mas você vai decidir a partida, você vai decidir o jogo. O chamado para você nessa noite é surpreender na sua família. O chamado nessa noite é para você surpreender no seu trabalho. O chamado nessa noite é para você surpreender na sua célula, para você surpreender no ministério que você trabalha. O chamado nessa noite é para você surpreender nessa sociedade. Você está entendendo? Pessoas já esperam alguma coisa de você, mas hoje você está saindo daqui desafiado a surpreender. Surpreender o seu marido, surpreender a sua esposa, surpreender os seus pais, surpreender os seus filhos, surpreender aqueles que caminham com você.